Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Mas essa aqui com a oportunidade, estamos aqui adorando a quem é digno de adoração, de louvor, de culto. Estamos mais aqui alegres, regozijando na presença do Senhor. Irmãos, antes de eu ter isso com os irmãos, eu sou grato a Deus pela vida de duas mulheres. Essas duas mulheres no meu mundo são as mais lindas. Uma é nossa irmã Isabel, minha mãe, e outra é minha esposa Eduarda. E graças a Deus, esse mês completamos, eu e minha esposa, 7 anos de casado. E até que Deus tem nos ajudado. Ela namorou um maluqueiro, mas casou com um servo de Deus. Ela namorou com um viciado em drogas, mas casou com um servo do Altíssimo. É isso que Deus faz, irmãos, na nossa vida, quando nós se entregamos verdadeiramente a Ele. Namorou com menos expectativa de seu marido ser alguém, mas graças ao Senhor, a graça me transformou. Eu sou grato a Deus pela sua vida, meu mozão. Que Deus te abençoe e continue dando graça sobre nós. Ter confiado nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, sobre a minha casa. Tem orado justamente comigo. Tem sido a mulher dos meus dias. E eu te amo, que Deus te abençoe. Que Deus nos venha conceder muitos anos juntos até o grande dia que subiremos aos céus. Irmãos, eu quero ler com você em Ezequiel, o capítulo 8. Deus quer falar algo conosco, um negocinho conosco que é sério, e não é de agora que Deus tem levantado pessoas para falar sobre esse assunto, mas é muito importante em nossos dias, em nosso meio. Ezequiel, capítulo 8, a partir do verso 5. Ezequiel 8, a partir do verso 5. Vai falar assim a palavra do Senhor. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi a porta do altar, a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio. Olhei de um buraco no muro e ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escave o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entra e veja as coisas detestáveis e má que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas assejantes e de animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. Na frente deles havia 70 autoridades do povo de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha nas mãos subia uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu que as autoridades do povo de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um consolado da sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. 13. Também ele me disse: você os verá cometer práticas ainda mais detestáveis. Pai, Rei da Glória, Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, Pai, mais uma vez em Tua presença. Nós te louvamos, nós já te entoamos neste lugar.
Mas nós podemos sentir a Tua presença, que é notória nesta casa. Pai, chega um momento, meu Deus, no qual o Senhor irá falar conosco através da Tua palavra. E aqui estou, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Que nesse momento, Pai, que não seja mais o Paulo, mas que seja a voz do Teu Espírito. Todas as palavras que saem da minha boca, Pai, que não seja de mim, mas que seja da Tua vontade. Senhor, que essa palavra venha nos exortar, nos edificar e também nos consolar, Jesus. Que possamos entender, Pai, que nesse momento é a Tua voz que ecoa nesta casa, neste lugar em nossos corações. Senhor, me cobre com a Tua graça. Que eu possa ser obediente, Senhor, a tudo que o Senhor durante esses dias ministrou no meu coração. Como já foi falado, meu Deus, não nos foi dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor. Que eu não venha ser covarde, meu Deus, em tudo, meu Deus, que eu falar aqui, mas que eu venha ser direcionado através do Teu Espírito. Enche esta casa de glória, enche este lugar, meu Deus, com a Tua santa e gloriosa presença. Porque foi para isso que nós viemos aqui, ser renovados e ser alimentados através da Tua presença. Pai, se comigo, Senhor, que eu venha com toda a humildade, com toda, meu Deus, tranquilidade, expor aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que todo impedimento venha cair por terra, que toda seta lançada, que venha ser dissipada agora pela autoridade que há no Teu nome. Senhor, oro, te peço em nome do Pai, do Filho e do Teu doce Espírito Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para usar a minha boca como acusação. Não estou aqui para usar a minha vida para apontar algumas coisas. Porque às vezes, irmãos, os pregadores da casa, por conhecer todo mundo, nós imaginamos que não seja Deus falando. Nós imaginamos às vezes que é da própria pessoa. E quando vem alguém de fora, acatamos a palavra porque não nos conhece. Mas não importa, irmão, se é da casa, se é de fora, Deus usa quem Ele quer, fala da maneira que Ele quer, e cabe a nós aceitarmos as orientações do Divino para conosco. Acabamos de ler capítulo 8 de Ezequiel, que nos relata sobre a visão a qual o profeta teve. E esse personagem dessa noite, veremos falar um pouco sobre ele, mas o que Deus ministrou é sobre o capítulo 8. Mas para entendermos o contexto, precisamos voltar ao primeiro capítulo do livro de Ezequiel, que vai nos falar que foi um homem levantado em meio a uma nação perversa, em meio a uma época onde o povo de Israel, o povo de Deus, escolhido como geração eleita, havia se distanciado do Eterno, havia se corrompido, havia uma idolatria no meio do povo, onde as pessoas realmente esqueceram daquilo que Deus prometeu. Então Ezequiel é levantado em um período de transição. Nós sabemos que houve o exílio da Babilônia, onde a primeira leva, cerca de 10 mil judeus, foram levados de Jerusalém para a Babilônia, a comando do Nabucodonosor. E nessa primeira leva, Ezequiel foi um desses, levado para o exílio, contemporâneo de Jeremias, de Daniel. Enquanto Israel profetizava no meio dos exilados, Deus usava Jeremias no meio daqueles que ficaram, e usava Daniel também dentro do palácio.
sobre esse exílio. Pai do pastor, seja bem-vindo nesta casa. E Deus cumpriu a palavra através do profeta Jeremias, que aquele povo seria levado para o cativeiro. No primeiro capítulo, nos relata uma visão a qual Jeremias teve. E no último versículo do capítulo 1 vai falar que era uma aparência da figura da glória do Senhor. E quando Ezequiel teve aquela visão, ele prostou-se com o rosto em terra e ouviu alguém que falava com ele. No seu capítulo 2 vai falar sobre o chamado de Ezequiel, a qual o Senhor o chamou para fazer uma diferença, para ser ferramenta em meio de um povo, em meio a uma nação rebelde. O primeiro desafio que Ezequiel teve em sua chamada, em seu ministério, foi ter ousadia, em ter autoridade, em meio ao povo abrir a sua boca e falar aquilo que o Senhor colocar. Os versículos 4 vai falar: o povo a quem vou enviar você, Ezequiel, é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, que aquela nação rebelde ouça, que deixe de ouvir. Então, o desafio que Ezequiel tinha para aquela nação era de ser ousado, de ser determinado, de ser verdadeiro profeta, e anunciar a palavra do Senhor, que era arrependimento, que era palavra de conserto. E paramos para pensar, irmãos, nos últimos dias da igreja, o que tem de pessoas se acovardando, o que tem pessoas se calando com aquilo que o Senhor coloca em seu coração para ministrar, mesmo que seja uma palavra de arrependimento, de conserto. Mas há muitas pessoas que vão se calando com o verdadeiro evangelho que transforma, que liberta, que regenera. O quanto de pessoas, irmãos, Deus tem usado para falar sobre a cruz, e as pessoas têm se calado, as pessoas têm se acovardado, têm colocado palavras que amasseiam o ego. E Deus quer, irmãos, de nós como igreja brasileira, que nós temos autoridade, que devemos ser ministros do Senhor com ousadia, para ministrarmos aquilo que Ele quer, aquilo que não é da nossa maneira, mas que é da maneira dEle. Pode ser até a palavra que doa, mas que venhamos a abrir a nossa boca, porque Deus nos levantou como a geração para fazer a diferença, e não a geração que estamos vendo aí fora. Que nos levante mais profetas como Ezequiel, mais profetas como Jeremias, mais profetas como Ageu e muito mais. Profetas com autoridade. Profeta não para dizer que a chave está descendo, a casa está chegando, mas que venhamos ser profetas que a palavra seja ainda arrependei-vos. Que a palavra da nossa boca deve sair sobre arrependimento, sobre conserto, sobre pecado, sobre o céu, sobre o inferno. É isso que Deus quer da igreja brasileira, irmãos, nos últimos dias. E que você, mulher, que você, homem, que você, jovem, não venha ser covarde, que venhamos ser usados debaixo da autoridade que já foi nos dada, debaixo da autoridade do Espírito Santo, através de Jesus que morreu na cruz. Que não venhamos reter, irmãos, aquilo que o Senhor colocar em meu coração, em seu coração para falar. Se arrependei-vos, abrimos a nossa boca. Se ministrarmos sobre cura, abrimos a nossa boca. Se ministrarmos sobre bênçãos, abrimos a nossa boca. Mas que não venhamos acovardar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. E assim Ezequiel vivia o seu chamado com autoridade tenente a voz de Deus. E ali ele foi levantado como sentinela, como atalaia no meio do seu povo.
Quando a gente vai entender um pouco sobre Atalaia, sobre a sentinela, era um homem que ficava em uma torre, em um lugar mais alto da região, e ao avistar o perigo que chegava na sua nação, eles tinham a obrigação de compartilhar com o povo, de anunciar o perigo que estava chegando. E Ezequiel foi levantado como sentinela naquela região para avisar o perigo, a ira do Senhor que estava por vir através dos pecados daquele povo. A gente vai ver isso bem detalhadamente em 2 Reis, capítulo 24, a partir do verso 14. Que o motivo do exílio de Jerusalém foi por causa daquele povo, foi por causa da idolatria, foi por causa que se afastaram de Deus. E Ezequiel então levantado com esse povo perverso, destemido, que estava distanciado do nosso Deus Altíssimo. Mas eu quero chegar, irmãos, no capítulo 8, que no qual o Senhor ministrou no coração. Ezequiel é levantado para trazer palavra de juízo, de arrependimento, de conserto, de destruição. Mas também Ezequiel é levantado trazendo palavra de consolo e restauração para aquele povo. E no capítulo 8, que é uma das visões do profeta, no momento ele estava entre os exilados, ainda não tinha sido a invasão que ocorreu após anos, após a leva de Ezequiel para a Babilônia. Ainda tinha o templo, ainda tinha as coisas ali daquela região de Jerusalém. Então ele teve uma visão a qual Deus levou ele para no meio de Judá, no meio de Jerusalém. E nessa visão do capítulo 8, vai nos relatar que Deus mostra, por meio de visões ao profeta, a situação que ocorria dentro do templo, a situação que ocorria entre os sacerdotes, entre aqueles homens que foi separado para fazer a diferença. Vai nos relatar sobre o distanciamento, o pecado daquele povo havia cometido diante de Deus. Então havia idolatria, havia pecado, havia muitas outras coisas, irmãos, que foi o verdadeiro motivo daquele povo estar naquele lugar. Então Deus mostra o quão idólatra estava aquele povo. O que me chama a atenção era no meio do templo, no meio de um lugar sagrado, no meio onde as pessoas estavam indo para cultuar a Deus, no meio de sacerdotes que era para oferecer a Deus sacrifícios, no meio de pessoas que era para levar o povo a um caminho de retidão, a um caminho de conserto. E as autoridades daquele momento estavam sendo corrompidas, estavam sendo pessoas que, em vez de afastar para Deus, estavam se distanciando cada vez mais. E aqui eu te faço uma pergunta, assim como Deus fez isso para mim. Filho, será que no tempo de hoje, o que aconteceu nessa visão de idolatria no meio do templo, será que não está correndo no meio da nossa época? Será que no meio, irmãos, de 2025, a idolatria não tem ocorrido no meio do povo de Deus? Será que a idolatria não tem ocorrido no meio do templo, no meio de um culto, que pode haver idolatria também? Idolatria, irmãos, é algo que tem ocorrido, que Deus tem levantado pessoas para pregar nos tempos antigos. Nós vimos isso em Êxodo e em muitas outras passagens, como no Antigo e Novo Testamento. Mas é algo que precisa também ser falado no meio da igreja no tempo de hoje, porque nós somos cristãos, somos servos, somos filhos. A partir do momento que levantamos a mão, o novo caminho é determinado, um novo caminho, nós prosseguimos.
Mas tem muita coisa que em nós precisa ser moldado. Muitas coisas em nós precisam ser tirado, quebrado, arrancado. Da mesma forma que Deus estava no meio do povo no Egito, durante toda a trajetória até chegar na terra prometida, assim também Ele faz no meu e no seu coração. Porque chegamos aqui, irmão, num dia de culto como esse, onde a glória, a presença é notória. Mas ainda precisa ser coisas tiradas dentro de nós. Nós precisamos estar vigilantes nesses últimos dias da igreja na terra. Estarmos atentos. Glória a Deus. O que está acontecendo, irmãos, aí por aí afora é algo assustador. E nos pasme. É tempo de templos. É tempo de locais sagrados como esse, onde a idolatria, irmãos, tem manifestado de uma forma gloriosa. E a idolatria que eu falo, irmãos, é muito mais do que imagens, é muito mais do que estátuas do meio do culto. Mas a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que toma o lugar do nosso Deus. Idolatria pode ser de mim mesmo. A partir do momento que eu me coloco no lugar de Deus, onde eu vou para o culto, onde eu só acho que Deus fala através de mim, onde eu só acho que só eu sei pregar, louvar, ministrar, eu já estou, meu irmão, tomando no lugar de idolatria, já estou me idolatrando. Porque nós somos crentes, somos pentecostais, nós falamos dos católicos, eu estou defendendo, mas nós somos apontadores das imagens. Muitas das vezes nós idolatramos muitas outras coisas, irmãos. Eu não estou aqui para defender a imagem que é da igreja católica, não. Mas estou aqui para defendermos como pentecostais, que cremos no poder do Deus soberano. Cabe nós estarmos atentos. Tudo aquilo que quer roubar o lugar, o centro do Senhor, principalmente no meio de nós. Porque nós temos os mandamentos. As vidas fazemos de cegos, porque os mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, não adulterará, não roubará, não cobiçar a mulher do irmão. Tudo isso nós praticamos, mas às vezes nós esquecemos o fundamental, que é adorar a Deus em primeiro e único lugar. Não adianta estarmos aqui, irmão, querendo ser santo, não, eu sou santo. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior, irmãos, de todos eles. Mas Deus nos trouxe até aqui para refletirmos, para analisarmos a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Que não adianta cobiçar, não adianta roubar, não adianta fazer muitas outras coisas que o mandamento nos dá. Mas esquecemos o principal, que é adorarmos a Deus de todas as coisas. Colocar o Senhor em cima de tudo, de todas as pessoas, de todas as coisas materiais, de tudo. É isso que Deus nos requer nesses últimos dias. E cabe a nós, como igreja brasileira, como igreja do Senhor, analisarmos as nossas circunstâncias, analisarmos as nossas atitudes, analisarmos as nossas escolhas, analisarmos, irmãos, tudo que nós fazemos. Porque está chegada a hora que o noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. E está próximo, irmãos, de vivermos aquele limbo. Cadê aquele povo barulhento? Cadê aqueles irmãos que davam glória a Deus no domingo? Na quinta, cadê aquele povo que chamava para orar? Cadê aquele povo que falava que Jesus vinha? E alguém com voz de lamento vai dizer lá no fundo: aquele povo subiu para cima. Aquele povo barulhento subiu para os céus. Não viemos, irmãos, de ser crentes, não brincamos de ser crentes. Não viemos, irmãos,
apenas de fachada. Terno, saia, gravata, Bíblia debaixo do braço, falar línguas, dons, não quer dizer nada. Me perdoe as minhas palavras, mas é algo que Deus está no meu coração para falar. E como eu falei, como Ele falou, filho, abre a sua boca e fale. Como falei, não convido para acusar, mas sim para mostrar aquilo que Deus quer falar conosco. Estamos vivendo, irmãos, uma geração que só vive o culto, movido ao cartaz que tem. Estamos vivendo dias onde o motivo de ir para o culto é só pelo pregador de fora que vai vir, é só quem que vai cantar de fora que vai. Tem pessoas que saem do culto de Deus, usa aquele na revelação sobre a profecia. Será que isso não é idolatria, irmãos? Será que isso não é idolatrarmos os homens? Se é isso que nos motiva para vir ao culto, irmãos, o sangue de Jesus vem poder. O motivo que viemos para este lugar não é para quem vai estar, mas sim por quem nos criou. É a presença dele que vai estar. A nossa motivação de vir para um culto como esse, irmãos, não é ser motivo pelo cartaz. Quantas vezes nós olhamos cartaz de tal canto, às vezes nós fazemos até uma viagem para chegar num lugar, porque tal fulano vai pregar, tal fulano vai ministrar. Esquecemos que o Rei da Glória pode estar na minha casa, dentro do meu quarto. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que não viemos ser motivados a cultuar a Deus por homens, por pessoas, não. Que não viemos um culto como esse, irmãos, para vir propagar a presença, mas que viemos um culto como esse para buscarmos a presença dele. Que não viemos um culto aqui como fazer na escola, a professora chamava fulano presente. Não. Nós vamos ficar aqui como apenas presentes, com ponto facultativo, mas sim como adoradores. Deus quer que nós nesses últimos dias, irmãos, como servos fiéis, como adoradores que adoram em qualquer circunstância, em qualquer momento. É isso que como igreja nós precisamos entender. Que é isso que o Evangelho nos traz. Está difícil agora, né, irmão? E quando eu orava, Deus me ministrava, filho, não se preocupe. Essa palavra vai soar em alguns corações duros. Mas não se preocupe que eu sou Deus que modo, eu sou Deus que trabalha, eu sou Deus que opera. Então não se preocupe. Se Deus fala conosco, irmão, não se preocupe. Se a ferida está sendo cutucada, não se preocupe que é o Deus que cura está aqui neste lugar. Curando feridas, curando, tirando, arrancando tudo aquilo que nos afasta da presença dele. Irmãos, em 2 Reis, capítulo 18, vai nos falar sobre o rei Ezequias. Aleluia. E Ezequias, irmãos, foi um dos reis levantados por Deus para fazer a diferença. Ele foi obediente ao Senhor, mas algo nele foi diferente.
dos outros demais que também foram fiel a Deus. Cadê o versículo 4 de 2 Reis, capítulo 18? Vai falar assim: removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e era chamada Neustã. Ezequias, irmãos, foi um rei que dissipou todos os altares, todas as coisas que aquele povo idólatra fazia. Mas Paulo também teve outros reis, sim, concordo com você. Capítulo 12, também, segundo reis, vai falar do rei Joás. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Capítulo 14, verso 4, também vai falar do rei Amazias. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso a eles. Capítulo 15 vai falar de Azarias, verso 3. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. E o povo continuava a oferecer sacrifício e o queimar incenso neles. Capítulo 15 também, a partir do verso 34, vai falar do rei Jotão. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios, e o povo continuava a oferecer sacrifícios a queimar incenso neles. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor. No verso 18 vai falar do rei Ezequias, que além de foi fiel, ele foi um homem que dissipou todos os altares dos outros deuses. Não adianta, irmãos, esconder um pecado e ainda deixar um. Não adianta deixar de idolatrar uma coisa e idolatrar outra. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não adianta escondermos pecadinho, não adianta escondermos pecadão e o pecadinho continuar aí. Nós temos que ser como que Ezequias, dissipar, arrancar todos os altares, todas as coisas, todas as práticas que não adoram, que não glorificam o nosso Deus. Que possamos ser Ezequias, que possamos, irmãos, honrar ao Senhor e também arrancar tudo aquilo que não lhe agrada. Aleluia, Jesus. Eu quero ler também com vocês, irmãos, em Romanos, capítulo 8. Verso 6. O título: A Vida pelo Espírito. Verso 6, capítulo 8 de Romanos. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês já não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se de Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado,
Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu quero ler também com vocês em Gálatas, capítulo 4. Desculpa, Gálatas, capítulo 5. Novamente, o escritor nos traz a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, decepções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Cabe a nós, irmãos, refletirmos nessa noite. Cabe a nós colocarmos em prática tudo que o Senhor tem falado conosco. Que foi assim que Deus falou com aquele povo, avisou através dos profetas, de Jeremias, de Ezequiel, de muitos outros, para que eles se arrependessem dos seus pecados, das suas práticas, e se arrependessem a Jesus. E capítulo 9, irmãos, de Ezequiel, vai falar de uma coisa que Deus tem misericórdia. Vai falar sobre o julgamento dos idólatras. Após a visão, através da visão, Deus manda chamar os guardas da cidade, cada um com uma mão. Então aparecem 6 homens, e um homem com um cinto, vestido de um linho, com um estojo de escriba à cintura. E a ordem foi, irmão, para matar. Não, a ordem foi para matar, mas uma ordem também tinha sobre aquelas pessoas que estavam lamentando, que estavam chorando com as coisas que estavam acontecendo. Então essas pessoas que estavam preocupadas com o que estava ocorrendo deveriam ter uma marca. E a ordem foi para matar todos aqueles que praticavam que não agradavam a Deus. E algo que me chama a atenção, irmãos, é que começou pelos servos, pelas autoridades. Você pode achar que eu estou sendo duro demais, irmãos, mas é que em oração nesses últimos dias, que Deus venha fazer uma limpeza nos nossos altares. Que Deus venha fazer uma limpeza, irmãos, nos nossos púlpitos. Que Deus venha fazer uma limpeza, irmãos, nas nossas igrejas. Que tudo aquilo que está sendo corrompido venha ser dissipado. Que tudo aquilo que está sendo levado à idolatria, à perversidade no meio das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, seja arrancado. Que seja como Ezequias arrancado do mal pela raiz. Que possamos entender, irmãos, que aqui é um lugar santo. Que possamos entender que não há espaço para a frieza, que não há espaço para a idolatria, para idolatrarmos nada. Aqui é um lugar santo, onde Deus opera, onde Deus habita, onde Deus trabalha, onde Deus cura, onde Deus levanta o perdido, onde Deus liberta o drogado, onde Deus tira do lamaçal do pecado, dá um banho de graça, dá um banho de sangue e faz o pregador da palavra. Aqui, irmãos, que Deus opera. E que Deus venha fazer uma limpeza.
E eu creio, irmãos, que Jardim Jussara não vai ser corrompida com as coisas deste mundo. Eu creio que Jardim Portugal, Jardim Jussara, todas as congregações, não haverá espaço para não haverá espaço para nos corrompermos diante de tudo que o mundo nos oferece. Continuaremos sendo pentecostais, continuaremos sendo cheios do Espírito Santo, continuaremos sendo da graça e continuaremos pregando Bíblia. Eu creio que Jardim Jussara vai ser tomado pela glória. Texto mais alto, patamar alto e mais baixo. Eu creio que Deus operará grandes coisas no nosso ministério. Não haverá espaço, irmãos, para as coisas do mundo aqui, não. Em outros lugares pode até ter. Pode ter até uma brecha para ir para as coisas do mundo. Mas eu creio que essa congregação, esse ministério, não haverá nenhuma brecha para que o inimigo venha trabalhar no nosso meio. A ideologia pode ter entrado no meio de alguns lugares, mas aqui não. Aqui haverá pregação do verdadeiro Evangelho. Aqui haverá homens obedientes, temidos à voz do Espírito Santo. Eu creio que viveremos a partir desse coisas extraordinárias. E na Bíblia Ezequiel, irmão, não foi só pedrado, não só foi cajado, não. Ele também profetizou, ele também foi usado por Deus. Lá no final do livro, no capítulo 40 ao 48, vai falar da visão de um novo templo, de glória, de esplendor. Esse não é diferente conosco. Tem o céu esperando para nós. Você tem noção, irmãos, do céu? Naquele grande dia nós subimos, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais lágrimas. Você tem noção, irmão, do céu que nos espera? Lá haverá ruas lindas. Apocalipse vai dizer que as ruas são de ouro, os muros têm várias pedras preciosas. Mas não vamos para lá por causa dessas coisas. Nós não vamos para o céu porque lá tem rua de ouro, não. Nós vamos para lá, porque lá tem Ele. Porque lá tem Ele. Nós não vamos para o céu por coisas que o céu, as coisas que o céu nos oferece, porque lá tem a presença dEle. É por isso que nós desejamos, é por isso que nós falamos do céu, porque lá habita o nosso Jesus, que morreu na cruz um dia por nós. Eu sou obediente ao pastor, ao gente assim. Mas, irmãos, que possamos armazenar essa palavra no nosso íntimo, no nosso coração. Que não possamos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Que possamos dissipar todo o altar que não vem de Deus. Tudo aquilo que é em nós, que não agrada ao Senhor, possamos quebrar, arrancar e tomar uma nova posição diante de Deus. Que Deus vai falar com você mais poderosamente. E eu creio, irmãos, que tomamos uma posição. Essa casa vai ser pequena com a glória do Senhor que vai ser neste lugar. Eu me lembro, irmãos, de meses atrás, quando estávamos orando mais intensamente, quando estávamos buscando mais ao Senhor, nossos cultos, irmãos, eram cheios do mover de Deus.
quero te fazer lembrar nesses cultos quando a igreja tem uma posição, quando a igreja reconhece que o Rei da Glória é digno da minha adoração, as coisas fluem de maneira diferente. Pessoas são curadas, pessoas são batizadas com o Espírito, tem arrependimento de almas, tem pessoas curadas, mas cabe a nós tomarmos um posicionamento, cabe a nós, irmãos, exercermos o verdadeiro evangelho. Eu quero te convidar de pé para nós orarmos por nós. Eu creio que Deus quer te renovar nessa noite, crente. Eu sei que uma hora se passa, mas fecha a mão, minha esposa. Minha esposa, por favor. Pastor, eu sei que a hora se passa, mas podemos escutar um louvor? Tá. Então, deixa eu falar. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Que Deus venha trabalhar, irmãos, no nosso meio. Que Deus venha para o culto, não para apenas que as pessoas vão nos ver, não pela nossa presença, mas sim pela presença dele que faz presente no nosso meio. Aleluia! Feche seus olhos, ora comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por essa rica oportunidade que és nos dada, Senhor. Que o Senhor venha continuar, Senhor, renovando a tua casa, a tua igreja neste lugar. Que o Senhor venha, Deus, continuar trabalhando nesta casa de forma poderosa, Pai. Dissipando, Pai, todo mal, dissipando toda idolatria que se havia no nosso meio. Idolatria, Pai, no meu ego, na minha, no meu ser. Idolatria para as coisas terrenas, tudo aquilo, Pai, que não te agrada. Tira do nosso meio, arranca, dissipa, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Assim, Pai, eu já te peço, assim, Pai, eu já te agradeço na última semana. Muito obrigado pela tua graça e pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho a plena, toma o nosso assento, por favor, rapidinho, nós vamos encerrar. Eu tenho a plena convicção de que o Paulo vai superar muito mais do que se pode imaginar. Eu não sei se eu tenho essa habilidade de pegar esse irmãos positivo do jeito que ele tem pregado. Eu peço a compreensão dura, compreensão para fora, tá? Não tínhamos combinado isso antes, não teria claro, eu deixar um pouco mais cedo. Mas nós pensamos aqui, como o pastor Davi, ele viria mais cedo e não pôde vir, e está passando a passou em 3 congregações, ele vai dar os alunos que eu estudei, tá? E perdoa, e só um detalhe, Paulo, quando Deus te der a palavra como te deu, e a palavra de exortação, não peça perdão, tá? Não peça perdão. Deus te deu, Deus trata de cuidar, tá? Aplauda Jesus.